bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e hoje eu trago para vocês exercícios resolvidos. Essas aulas têm sido muito acessadas aqui no canal, tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. E os exercícios resolvidos de hoje são sobre taxonomia. Isso cai bastante nos vestibulares e eu espero que vocês peguem aí então papel, caneta, para a gente conseguir resolver os exercícios. Certinho? Então fica comigo que a gente vai começar agora! E se você curte o canal Me Ajuda Aí, tá gostando muito, tá te ajudando demais, não esquece então de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos que também estão estudando e também precisam desse conteúdo, certo? E o comentário de vocês aqui embaixo é super especial. Deixa um comentário que eu adoro responder os comentários de vocês, beleza? Vamos começar então. Então vamos começar, pessoal. Peguem aí um caderno, um papel, uma caneta. Eu tô aqui na frente com o meu notebook. Vou colocar para vocês a questão aqui na tela, às vezes maior e eu menor, às vezes eu maior e ela menor, e a gente vai resolver os exercícios. Então, se vocês quiserem pausar, resolver e depois escutar a explicação, pode ser, mas se vocês quiserem também escutar a correção junto, também pode deixar o vídeo rolando aí, certo? Então vamos lá. Primeiro exercício aí de taxonomia vai aparecer aí na tela para vocês, então vamos dar uma olhadinha nele. Considerando conhecimentos de taxonomia, é correto afirmar que as regras de nomenclatura binominal de Linneu estabelecem que... Então vamos dar uma olhadinha aí. Quais são as regras binominais, né, de classificação de Linneu? Vale lembrar, gente, que Linneu foi o rapaz aí, né, o senhor, que falou primeiramente sobre a classificação dos seres vivos, né? Tentou organizar toda essa baderna aí que estava acontecendo quando se descobriam espécies novas, para que tudo ficasse sempre muito organizado e muito mais fácil de entender, que todo mundo começasse a conversar a mesma língua no mundo inteiro. Então ele foi super importante. Depois deles apareceram muitos outros cientistas taxonomistas super importantes também. Então, olha, as questões são: alternativa A, o gênero pode ser indicado sem se referir a uma espécie em particular. Alternativa B, para se referir a várias espécies de um gênero, pode-se usar SP após a denominação da família. Alternativa C, pode-se escrever o nome da espécie sozinho quando o gênero não for conhecido. Alternativa D, ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em grego. Alternativa E e última, ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em itálico e sublinhados. Bom, então vamos dar uma olhadinha aí em todas essas alternativas que a gente acabou de ler e entender essas alternativas aí, né? Então vamos dar uma olhadinha ao que se pede o exercício, né? Então, considerando os conhecimentos de taxonomia, é correto afirmar, então já diz aí no texto que a gente tem que indicar a alternativa correta, né? Sobre o sistema de nomenclatura binominal. E aí ele fala algumas coisas aí, né? Esse exercício deu de cara a primeira alternativa pra gente como a alternativa correta. Será que você acertou? Vamos dar uma olhadinha nessa alternativa aí. Ele fala que o gênero pode ser indicado sem se referir a uma espécie em particular. Isso é verdade, pessoal. A gente pode sim colocar em um texto somente o gênero sem estar referindo a alguma espécie em particular. Isso é sim possível e acontece bastante. Então a alternativa correta é realmente a A. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras para entender por que elas não estão corretas. Então a alternativa B fala assim: para se referir a várias espécies de um gênero, pode-se usar SP após a denominação da família.
Pode sim, normalmente quando a gente não quer colocar, né, a espécie em particular, a gente pode colocar o SP no final, né, que não indica São Paulo, indica espécie, tá, pessoal? Mas esse SP vem sempre depois do gênero da espécie e não da família, por isso que essa alternativa não está correta, tá? Vamos dar uma olhada na C agora. Pode-se escrever o nome da espécie sozinho quando o gênero não for encontrado. Não, a gente nunca pode colocar o nome da espécie sozinho, a gente pode colocar o nome do gênero sozinho, mas o nome da espécie nunca pode ficar sozinho, tá? A alternativa D fala o seguinte: ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em grego. Não, a gente escreve em latim. Essa é uma regra de Linneu de taxonomia. Então, os nomes são todos em latim e não em grego, certo? E a última, ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em itálico e sublinhados. Ou a gente escreve em itálico ou a gente sublinha. A gente não faz as duas coisas, tá? Ou o nome vai estar escrito todinho em itálico ou, caso a gente esteja escrevendo lá, né, com letra cursiva, a gente vai sublinhar. Os dois não se aplicam, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Espero que vocês tenham acertado. Vamos lá para mais uma questão envolvendo taxonomia, questão que caiu no Enem. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão aí. Vamos lá, gente. Questão que caiu no Enem em 2013 diz o seguinte: lobos das espécies Canis licans do leste dos Estados Unidos estão intercruzando com coiotes, Canis latrans. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição de C. licans estão se acasalando também com lobos cinzentos, Canis lupus. Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. Olha só, hein? Os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie, proposto por Ernest Mayr em 1942 e ainda muito usado hoje em dia, este fato não se confirma. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aí nas alternativas, pessoal. Alternativa A: esses animais são morfologicamente muito semelhantes. Alternativa B: o fluxo gênico entre as três populações é mantido. Alternativa C: apresentam nichos ecológicos muito parecidos. Alternativa D: todos têm o mesmo ancestral comum. Alternativa E: pertencem ao mesmo gênero. Essa questão é uma questão até bastante complicada, né? A gente precisa dar uma olhada, ler, reler ela para entender o que ele está pedindo, né? Porque existem algumas alternativas aí que são alternativas reais, mas não se aplicam ao que ele está perguntando na questão. Então vamos dar uma olhada de novo no que ele está pedindo. Vamos lá. Então a questão fala aí, né, que existem aí lobos, né, de uma espécie, né, Canis licans, que eles estão cruzando com coiotes e também estão cruzando com lobos cinzentos, né? Então a gente dá uma olhadinha aí, já bate o olho, né, nas espécies e a gente vai perceber que todas elas pertencem ao mesmo gênero, né? Então elas são realmente muito parecidas entre si, com pequenas diferenças, né? Então todos têm o mesmo gênero Canis, ó, dá uma olhada, Canis licans, Canis latrans e Canis lupus. E eles estão gerando descendentes férteis, olha que curioso isso, né? Quando a gente estuda taxonomia, a gente entende que tem um conceito que a gente usa até hoje, né? Que é o conceito de espécie. E qual que é o conceito de espécie? Todos os seres vivos capazes de cruzar entre si, gerando descendentes férteis. Então, se forem capazes de cruzar e nesse cruzamento acontecer aí dos descendentes das ninhadas, dos filhotes, serem também férteis, isso significa que todos eles pertencem à mesma espécie. Esse é o conceito que a gente usa de espécie até hoje, né? Tanto é que a gente fala lá daquele exemplo, né, da mula, né, do burro.
que foi cruzado, né, o jumento com o cavalo, e ele dá origem aí ao burrinho, né? E o burrinho, ele é infértil, então por mais que o cavalo seja muito parecido aí com o jumento, né, a égua e o jumento, eles são até capazes de cruzar, mas o descendente, ele é infértil, portanto, esses animais não pertencem à mesma espécie. Mas aqui a gente cai num problemão, né? Porque a gente está dando uma olhada aí, vendo que são espécies diferentes do mesmo gênero, parece um pouco com a história lá do cavalo, mas quando eles cruzam, eles geram sim descendentes férteis. Então, o que será que está acontecendo, né? Então vamos dar uma olhadinha aí na pergunta. Os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito de espécie, que é esse que a gente falou agora, né, proposto em 1942, ele ainda é muito utilizado, esse fato não se confirma, né? Se a gente utilizar esse conceito de espécie, esse fato não poderia se confirmar, né? Então a gente vai ler as questões e vai perceber que a alternativa correta é a alternativa B. O fluxo gênico entre as três populações é mantido. Olha só, embora esses animais não pertençam à mesma espécie, eles conseguem sim cruzar. Então, o fluxo gênico, né, os genes deles, eles são mantidos e perpetuados através da prole, tá? E por que as outras alternativas não estão corretas, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Esses animais são morfologicamente muito semelhantes. Eles são, sim, tudo bem, mas essa não é a pergunta. A pergunta é por que isso não está se aplicando. Porque o conceito de espécie não está se aplicando a essa exceção, a essa característica que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? A alternativa C fala lá, apresentam nichos ecológicos muito parecidos. São sim, muito parecidos. É verdade, mas isso não quer dizer, né, que isso tá errado, o conceito de espécie tá certo ou tá errado, não tem nada a ver com o conceito de espécie, por isso essa alternativa não é correta. A D, todos têm o mesmo ancestral comum. Todos têm o mesmo ancestral comum, sim, mas isso não tem nada a ver com por que essa regra de conceito de espécie não se aplica. E a E, pertencem ao mesmo gênero. Sim, pertencem ao mesmo gênero, mas por que a regra de espécie não está se aplicando? Essas questões todas, embora elas sejam corretas, elas não estão explicando, a alternativa não está explicando o porquê de estar acontecendo esse problema. Então tem que prestar bastante atenção que em muitas questões a gente não tem alternativas erradas, a gente tem alternativas certas, mas elas não cabem na pergunta, né? A resposta é a mesma coisa de eu perguntar para vocês assim, qual é a cor da sua camiseta? E você me responder, a minha camiseta é feita de algodão. Você não tá me respondendo a questão, tá? Então tem que ter muita atenção quanto a isso. Vamos lá para mais uma questão de taxonomia. Então vai aparecer aí na tela para vocês. Então olha lá, saí azul, alma de gato, saíra amarela, saíra 7 cores e bem te vizinho. Ok. Analisando as alternativas que correspondem a 5 aves, é correto afirmar que, vamos lá nas alternativas, o cruzamento de 1 com 2 resultam descendentes férteis. Alternativa B, 2 e 3 são parentes mais próximos do que 3 e 4. Alternativa C, 1 e 5 têm maior grau de parentesco do que 1 e 4. Alternativa D, 3 e 4 têm maior número de genes em comum do que 1 e 3. E a alternativa E correspondem a 3 espécies diferentes. Então, para a gente responder essa questão, a gente precisa ficar de olho no nome das espécies que está do lado, né? O primeiro nome é o nome popular, aquele nome que pode mudar de região para região do próprio país, né? Então, a gente não usa ele para entender o conceito de que é uma espécie ou que é um gênero. A gente usa o segundo nome, que é o nome que está aí do lado, que é o nome que indica o gênero e a espécie. Esse nome é mundial, em qualquer lugar do mundo, você digitar aí, procurar no Google, vai aparecer um indivíduo, né, um passarinho aí, né, dessa determinada espécie. Então, a gente precisa dar uma olhada nelas e ver o que diz as questões, certo? Então,
vamos dar uma olhada aí, ó. A alternativa A fala que do cruzamento de 1 com 2 resultam descendentes férteis. A gente cai de novo naquele conceito de espécie, né? Espécies são animais capazes de cruzar entre si, gerando descendentes férteis. Então, para que isso, do cruzamento de 1 com 2, resultarem em descendentes férteis, eles têm que pertencer à mesma espécie, né? Então, vamos dar uma olhada aí, número 1, né? Saía azul, e 2, alma de gato. Dá uma olhada e a gente vê que eles não têm nem o mesmo gênero. Ai, mas a espécie é igual. O nome da espécie é igual, é igualzinho, mas o gênero não é, então não é da mesma espécie, tá? Lembra que o nome está em latim e muitas vezes ele explica o que significa alguma característica dessa ave, desse animal. Então não, mesmo que eles tenham mesmo segundo nome igual, o gênero sendo diferente, pessoal, não é a mesma espécie, ok? Presta atenção nisso. Então essa alternativa não é a correta, tá? Vamos para B aí, ó. 2 e 3 são parentes mais próximos do que 3 e 4. Então olha lá, alma de gato, 2, e saíra amarela são parentes mais próximos, embora não me pareça nem um pouco, do que 3 e 4, né? Olha o 3 e o 4, ambos pertencem ao mesmo gênero, tangará, né? Então, muito provavelmente, eles são muito mais parecidos entre si, 3 e 4, do que 2 e 3. E ele tá falando o contrário, então essa alternativa não é a correta, certo? Aí a gente vai para a alternativa C. 1 e 5 tem maior grau de parentesco do que 1 e 4. Então ele fala lá que 1, né, o saí azul, e 5 tem maior grau de parentesco. E o 5 é o bente vizinho. Olha, a espécie e o gênero são totalmente diferentes, né? Tem maior grau de parentesco do que 1 e 4, né? O saí azul e a saíra 7 cores, né? Também não tem nada a ver, então essa alternativa ela tá bem erradinha, né? Aí vamos para D. 3 e 4 tem maior número de genes em comum do que 1 e 3. Então vamos lá, número 3, saíra amarelo, e 4, saíra 7 cores. Ambos têm o mesmo gênero, olha, então eles devem ser muito parecidos entre si, hein? Tem maior número de genes em comum do que 1 e 3, né? Que é o saí azul e o 3, que é a saíra amarela. Sim, com certeza, né? Se eles pertencem ao mesmo gênero, significa que eles são espécies muito parecidas entre si, né? Então essa alternativa é a alternativa correta, alternativa D. Espero que você tenha acertado. Mas vamos dar uma olhadinha na E só para a gente entender por que ela não é correta, tá? A E correspondem a 3 diferentes espécies. E olha só, a gente tem 5 diferentes espécies aí, né? Tava contando aqui. Então a gente tem aí a caiana, a piaia caiana, a tangará caiana, a tangará celedon e a Myosetes caianensis. Então a gente tem aí 5 espécies diferentes e não 3 espécies diferentes, certo? Então espero que você tenha acertado essa questão. Então, pessoal, esse foi alguns dos exercícios encontrados aí na internet, que foram sim questões de alguns vestibulares muito importantes do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que estão estudando. Boa prova para todos vocês. Comenta aqui se isso é legal para eu continuar fazendo vídeos assim, tá bom? Um beijo, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.